Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje, fazendo uma análise de alguns comentaristas e colaboradores desses bate-papos que tem na internet de jovens, até pioneiros no bate-papo, bem melhores que os jornalistas, né? Porque emitem suas opiniões, atravessam uma barreira que o jornalismo normalmente raramente atravessa, vamos dizer assim, que é emitir algumas opiniões, fazer algumas perguntas mais profundas, mais a ver com a população do que com a pseudo-opinião crítica monitorada pelas agências de imprensa internacionais, nacionais e etc. Então você tem perguntas mais diretas ao ponto. E alguns comentaristas, eu fiquei surpreso, alguns comentaristas, por isso que eu falo de CIA, e CIA não é uma brincadeira. Depois eu mando a capa de de um livro muito bom sobre a CIA, sobre o projeto MK Ultra, mas eu gosto de falar de cor, porque eu não fico falando com a cabeça dos outros, porque isso é uma mania inglesa, né? Eles ficavam, como diz Shakespeare, blá 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 blá. Em inglês fica repetindo frases dos outros, nunca tem um raciocínio próprio. Por isso eles fizeram tremendas burrices na Segunda Guerra Mundial, por causa dessa mania de projetar pensamentos. Então o Churchill queria pensar como sei lá quem, e o outro queria pensar como sei lá o outro. Como dizia até o Sherlock Holmes, como dizia meu caro Watson. Então assim, é preciso ter um pouco de frase própria no planeta. Nós não somos nós não somos um burro tocador. A gente não é uma... Coitadinho do burro, mas a gente não é o burro no sentido caricato mesmo, a gente não é burro. E Deus nos deu a consciência, e Deus nos deu a conexão com Ele. Infeliz é aquele que não ouve a Deus. Isso é um homem infeliz, infeliz. Porque Deus fala na nossa consciência, nos pede para parar quando é para parar, nos envolve em meditações, momentos de meditação e clareamento mental, e vamos dizer assim, conversa com Deus, né, para ouvi-lo, ao longo da nossa vida toda. Quem não acredita nisso, infelizmente, está num estágio muito atrás de nossa percepção real da vida, né, como criaturas, como criaturas, não como eu sou autossuficiente. Isso é um luciferiano, autossuficiência. No sentido sem Deus, ela é uma tremenda burrice, porque você pode ser um indivíduo com Deus porque Ele te criou. Ele sabe antes de você quem é você e para que você foi criado. Sem a conexão com Deus, que se dá através do cristianismo, da união com Deus, na pessoa do Espírito Santo, e através dos Santíssimos Sacramentos, você tem uma vida desde o batismo, né, que é a recusa a Satanás e tudo mais. Você tem uma vida plena, intelectual, com o céu, com Deus. Então, voltando à individualidade de pensamento, o pensamento é um pouco complexo porque envolve várias coisas, né? A gente não é um ser absoluto, então nós temos que levar em conta o que está em jogo. Então você vê algumas pessoas nesses bate-papos, esqueço o nome em inglês que eles dão para isso, tendo opiniões muito sinceras e até profundas que refletem as dúvidas e imaginar as coisas e o modo de pensar de uma forma muito construtiva, muito com a consciência mais limpa, com a consciência mais investigativa no sentido do que é certo e o que é errado, perguntas que o ser humano quer receber, que o ser humano quer meditar sobre. Então, você vê pessoas
que tem opiniões sinceras e você vê armas colocadas nesses bate-papos da internet. Vi um americano outro dia, carinha de anjo, provavelmente da CIA. Por quê? Ele falava de uma forma, quer dizer, isso ele deve ser um agente da CIA, porque o que ele fala é, olha, por exemplo, não, tudo bem se pegarem o ministro Alexandre de Moraes, ele falando, tudo bem se pegarem, porque isso vai ser um mal menor. Um mal pior é os Estados Unidos começar a colocar, por exemplo, brecar a Embraer. Já imaginou que perigo? Aí não pega o ministro Alexandre, ou seja, não ultrapassa esse obstáculo, ele pega 4, 5 bancos do Brasil. Já pensou tirar o Banco do Brasil de circulação? Já imaginou tirar o Bradesco? Olha, ou o cara é um cara da CIA muito bem treinado, ou é um puta cara mal educado. Por quê? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu jamais falei, olha, esse café aqui, mas o café do Brasil é muito melhor que esse. Ai de você se o Brasil não te vender o nosso café, porque isso aqui é uma porcaria. Imagine vocês sem a música brasileira. Isso é ameaça, isso se chama ameaça. O que eu falava nos Estados Unidos? Muito obrigado, é muita gentileza sua, com licença, por favor. Um elogio, nossa, Barnes & Noble, que livraria linda, puxa, estou encantado com essa rede, e ela é grande. Infelizmente no Brasil nós temos redes livreiras menores, mas a gente está num processo de educação através do livro lento, um pouco mais lento, mas nós vamos chegar lá e tal, seremos grandes parceiros, somos hoje. Elogio, o que custa um elogio? Nada. Então eu fui lá para agradecer, eu só viajei a negócio, eu nunca passearia nos Estados Unidos, não faz o menor sentido. Um país idêntico ao meu, não difere em nada. Um trem é igual a um trem, um avião é igual a um avião, um parque é igualzinho a um parque, um tem um rato, outro tem um urso. Então assim, nada diferente. Aliás, o povo brasileiro, como é muito melhor, eu prefiro no Starbucks do Brasil, porque lá tem uma pessoa sorridente, tem uma pessoa mulata, que é da minha cor, entende? Que tem mistura no sangue, a gente sorri, a gente não tem preconceito, a gente sorri de boca aberta, mostrando os dentes, o pouco que tem de dente, né? Ainda a gente usa, mostra para as pessoas, muito obrigado aqui e tal. Lá é mais caricato, tá todo mundo com raiva, com preconceito, né? Mas eu não estou lá para criticar os Estados Unidos. Se eu estou numa nação diferente da minha, eu tenho que ser muito educado para falar bem da minha, porque se a minha educação vai dizer o que é o Brasil, entendeu? Teve um senhor lá que teve dificuldade de sair de um carro, eu segurei a porta, que é muito pesada para ele, um senhor velhinho assim, devia ter 1,60 m no máximo, e muito fraquinho já, né? Uns 90 anos. Parecia, a hora que o cara desceu do carro, eu vi que era uma pessoa importante, porque ele estava muito bem vestido, né? Eu vi o tamanho do carro, assim, no rabo do olho, e eu segurei, porque eu seguraria para qualquer pessoa de idade. E ele falou, puxa, muito obrigado. De que país o senhor vem? Olha só, tá vendo? Então é isso que a gente faz no país dos outros, a gente não vem aqui para ameaçar o Brasil. Então, estas pessoas que estão indo nesses bate-papos de internet e nos ameaçando com lei de frangona, galinha gorda, dando bundada, isso é uma tremenda falta de educação. Eu desconvido essa pessoa a permanecer no Brasil, esses estrangeiros que estão fazendo isso, ou isso é uma manobra muito bem feita da CIA, que a CIA só faz manobrar tudo nos outros países que eles querem que seja feito. Então, neste momento, o frangão Trump quer porque quer. O Bolsonaro dirigindo o Brasil, ele vai bombardear até conseguir. Ou a gente se fecha, no sentido de não aceitar, mesmo segurar o tranco,
Ignorar, não sei o que fazer, mas não aceitar isso, voltar para o modo Brasil Pacífico, não mexa com a gente, e lutar para ter uma outra moeda, porque a gente não pode continuar cativo desse país, dessa economia, cativo. Claro que a gente não quer virar comunista idiota dos anos 60. Não, isso aí já acabou. Estão tudo caduco. As festas deles acabaram, as festas, atores da Globo não existem mais, porque hoje é tudo criança, não tem ator lá contratado ganhando bom salário, só tem criança. Então, era aquela dupla intelectualoides, Rede Globo. A gente não está mais nos anos 60 e 70. Não tem mais isso. Então, mas a gente não pode também obedecer um país como os Estados Unidos, que quer impor suas regras aqui no Brasil. Nós somos um país do mesmo tamanho. Não tem lógica. O país é continental. O deles é continental. Então vamos dar as mãos, falar boa tarde, boa noite, muito obrigado. Só isso. Não vamos brigar. Agora, esses loucos que vêm aqui dizer que a gente tem que morrer de medo. Ai, vai que ele cisma com a Embraer. A Embraer vai ter que se virar então com a Rússia, com a China e com sei lá quem mais. Com a Índia, por exemplo, que é um super parceiro potencial do espectro do jeitão do Brasil, quando era mais difícil a situação no Brasil, é muito parecido, entende? Com graduações de pobreza muito importantes, né? E que devem ser vencidas para esse povo ter uma prosperidade digna, né? Não ficar rico e ter cozinha de mármore igual ao americano. Não. Ser uma família ao menos de classe média para se poder subsistir com dignidade e trabalhando o suficiente, não 9 horas por dia, 7 dias da semana. Entende? Então, assim, eu fiquei abismado de ver esses podcasts, agora lembrei o nome, e os caras engrupindo os brasileiros. Não, porque veja, e com conversa plenamente lógica, falando de um mal menor, mas falando que a gente vai tomar no rabo se a gente não obedecer os Estados Unidos. Isso é CIA falando. Nós não podemos, quem ameaçar a gente, você tem que ameaçar de volta. Se um assaltante te pega e você tem oportunidade, você tem que encurralar ele e fazer ele morrer de medo. Ele não pode sair sem medo. Então, nós não podemos ser encurralados. Não podemos. Isso não é vida. É melhor morrer do que viver com medo. É muito melhor. A qualidade de vida com medo, ela não existe. Não há câncer que ganhe do medo. Porque o medo é um estágio de vida péssimo, é uma vida horrível. Vocês sabem o que é o medo. Nós, seres humanos, irmãos, cristãos, sabemos o que é uma situação de medo. Então nós não podemos viver com essa situação de medo. Se nós temos um Deus tão bom e um Pai tão grande, nós não podemos viver com situação de medo. Esses americaninhos que vêm para cá, dar opiniãozinha, no nosso país, sendo que o país deles está hoje, talvez com 40% de população abaixo da linha de miséria. Estão com 80% de pessoas dependentes de todas as ajudas que o governo pode dar. 80% de dívida em cartão de crédito. Eles estão com um problema de mortgage que só aumenta, que ninguém aqui no Brasil faz ideia. Então, eles estão com problemas enormes e estão tentando sanar esses problemas de Federal Reserve versus gastos americanos e do povo americano, que não tem solução. Foram construídos para levar o povo americano ao débito escravocrata. Então, vamos tomar muito cuidado com esse pessoal que está fazendo agora terrorismo na nossa cabeça. Nós não podemos ter medo. Não podemos ter medo.
Banco do Brasil vai ficar, os outros banqueiros vão ficar, o horror que eles praticam de juros pode ser, por Deus, castigado, sim, mas eles vão ficar, nosso país vai ficar, a gente não vai viver com medo. Muito cuidado com esse povinho da CIA, que eles jogam veneno imparável do medo no nosso país. Nós não vivemos com medo, nós somos brasileiros, somos alegres. Não há briga de religiões aqui no Brasil, não há briga. O Brasil é um povo dócil, um povo bom, não tem terrorismo iraquiano, terrorismo sei lá do que lugar, não tem no Brasil isso. E não vai ter. Vocês entendem? Não vai ter briga de evangélico com católico, não vai ter. Até porque o católico ele está mais preocupado em fazer caridade, que é o que ele deve para Deus, a caridade ao seu próximo, entende? Não ficar brigando com outros irmãos em Cristo. Então, vamos continuar a nossa paz e nós não vamos viver com medo por causa de americano. Não saia americano para guerrear no Brasil na quantidade que a gente pode, que supera a nossa resistência. Eles não têm essa fúria interior para vir para cá guerrear com a gente. Eles não aguentam a floresta. Eles não aguentam a resistência brasileira. Esqueçam que o Brasil vai ser invadido por norte-americano. Jamais eles terão essa coragem. Eles não dão esse passo, porque a gente aguenta. A gente aguenta. Eles podem até... Vamos que eles estão loucos? Vamos fingir que eles estão loucos? Eles até tentam, mas não conseguem. Então, nosso país é muito forte porque o povo é forte. Então, a gente tem que ter autoconfiança. Cuidado com esses pastores loucos que estão ameaçando o Brasil, falando que estão com o exército americano nas costas deles. Jamais, são maçons loucos, querendo extorquir mais da população e ainda incutir medo na gente, para dar base para gente canalha, que vocês sabem quem são, essa família louca que quase destruiu o Brasil, que botou muita gente contra a minoria, a maioria pobre, aliás, maioria muito simples, queria colocar ódio dentro do nosso país. Muito cuidado com isso. Então, cuidado com os podcasts, com a ameaçinha, com esses pastores, né? E com essa pressão que a gente está recebendo agora. Vamos aguentar a pressão, sem medo, com muita firmeza, rezando a Deus, sendo irmãos dos nossos irmãos, principalmente os brasileiros. Tá bom? São apelos que eu faço porque está degringolando esse ataque à nossa coragem, à nossa estabilidade, pelo menos mental. Né? Porque se eles têm uma estabilidade material e agora estão perdendo, a coisa que está grave lá, não é a nossa culpa. Nós nunca tratamos americanos de forma ruim, nunca tratamos mal nenhum deles, nem as empresas deles, e nem muito menos a gente viajar para lá para colocar defeito no país deles. Não fazíamos isso, até elogiávamos. Então, não vamos respeitar essas ameaças. Esse é o vídeo de hoje. É apenas uma chamada, né? um apelo aos brasileiros que são irmãos uns dos outros. Muito obrigado. Boa noite. Amanhã a gente fala de novo de manhã. Abraço sobre outro tema.